Boa tarde, bem-vindos ao webinário da plataforma GoBowling Pro. Espero que me estejam a ouvir. Agradecia que me dessem indicações para perceber se estou a chegar corretamente. Daremos início ao mesmo dentro de 2 minutos. Agradecia só que me indicassem se estou a chegar corretamente, se o som está a chegar bem. Conseguem me ouvir? Deem-me só essa indicação. Agradeço que me indiquem se efetivamente estou a chegar corretamente e se o áudio está bom. Boa tarde mais uma vez. São 5 da tarde, hora marcada para o webinário sobre a plataforma GoBowling Pro, onde vos vamos tentar explicar aqui um pouco do funcionamento da plataforma Pro, onde vamos portanto, demonstrar aqui como conseguimos colocar a plataforma, enfim, ao nosso jeito, ao nosso estilo. Vamos tentar também mostrar aqui como colocar ordens, como verificar os gráficos e portanto, outras funcionalidades da plataforma. Eu recordo que é uma plataforma de demonstração, onde portanto, o saldo e o valor que contém não é real, portanto acaba por ser meramente explicativo, portanto, mas vamos dentro desse contexto tentar-vos mostrar aquilo que a plataforma consegue chegar e o que vocês conseguem fazer nela. Portanto, temos nesta altura no quadro já a plataforma, portanto a parte inicial da negociação, o quadro de negociação, onde temos portanto, um campo que nós criamos, portanto, da lista de preferidos. Neste caso demos o nome de Carregosa, mas podemos criar um novo, já temos ali algumas ações. Portanto, eu nesta janela no canto superior esquerdo tenho o campo criar novo, portanto consigo clicar. Posso renomear, portanto, posso colocar o nome, por exemplo, Carregosa 2 e vou guardar esta lista de acompanhamento e este quadro passa a ficar em branco. Depois aqui posso adicionar os instrumentos que entender, portanto, algumas ações mais conhecidas, portanto, um portfólio que eu entender seguir e que eventualmente pretender acompanhar para depois, mais tarde, investir. Por exemplo, podemos escolher aqui, sei lá, as ações de Intel, por exemplo. Basta escrever no campo em cima, ele vai-me dar aqui uma série de opções, por exemplo, a NVIDIA. Tem aqui alguns produtos, portanto, eu estou a escrever o nome e ele vai-me dando aqui alguns produtos associados à NVIDIA. Neste caso, vou encontrar aqui o CFD, vou encontrar aqui as ações, portanto, o CFD aqui a roxo ou a azul, se preferirem, a NVIDIA a verde e depois aqui uma série de ETFs, Exchanges Traded Funds, negociados sobre a forma de ação, que incluem o nome da NVIDIA ou que podem negociar de alguma forma a NVIDIA. Portanto, vamos associar aqui a ação da NVIDIA, por exemplo, vamos associar aqui também, por exemplo, a ação da Tesla.
todas elas, neste caso, dos Estados Unidos, é o único mercado que temos aberto. Recordo que os mercados europeus encerraram às 16h30 e os mercados americanos estão a funcionar das 14h30 às 21h, tendo um pré-mercado às 12h30 e tendo um pós-mercado que funciona depois das 21h, onde também eventualmente se poderia negociar. Portanto, temos então aqui este quadro onde eu já coloquei algumas ações, mas ainda assim posso, por exemplo, clicar aqui em adicionar instrumento e tenho aqui o quadro de ações por região. Tenho ações dos Estados Unidos, estava aqui à procura do campo, peço desculpa, e vamos, por exemplo, poder adicionar aqui os instrumentos selecionados. Já temos aqui algumas ações disponíveis, posso clicar em selecionar tudo. Ele vai-me selecionar todos os campos das ações que aparecem aqui por defeito e eu vou adicionar os instrumentos. E automaticamente tenho aqui cerca de 35, 36 instrumentos adicionados para seguir, onde vamos ter o quê? O nome, basicamente a empresa, 3M, Home Depot, Boeing, American Express. Temos aqui a última transação efetuada. Estes preços têm 15 minutos de delay, portanto estamos a ver o preço que passou há 15 minutos. A plataforma, de qualquer forma, obviamente vai executar o preço em tempo real, mas este preço que nós estamos a ver não é efetivamente o preço atual. Temos aqui o valor líquido de alteração, portanto, por exemplo, a Nike tem uma variação de $1,11 ou menos 1,4%. E está a cotar neste momento com o comprador ou vendemos a 76,43 e o vendedor ou compramos a 76,44. Temos já aqui alguns exemplos de execuções em baixo, portanto isto na janela de baixo, na parte de baixo de posições, onde temos já aqui a Apple, a McDonald's, a Nvidia comprada, mas de qualquer forma vamos, por exemplo, mostrarmos aqui a aquisição de um ativo, um que não tínhamos em carteira, por exemplo, a Boeing, que inclusive a Boeing até tem tido aqui alguns problemas com o 737 MAX, portanto tem caído nestes últimos tempos. Basicamente, quando temos aqui a linha da Boeing, portanto, convém ter alguma atenção na execução dos ativos para não haver erros, para não haver enganos. Há até quem prefira na plataforma, nós temos uma forma de colocar a negociação com 2 cliques, portanto, neste caso é uma demonstração, não está, mas para evitar erros, teremos que clicar 2 vezes, clicamos uma e não funciona. Portanto, eu neste momento estou a comprar a ação da Boeing e vou clicar exatamente no preço do vendedor. Eu vou comprar ao vendedor. E então temos aqui agora a janela da Boeing, portanto, que me dá o ativo, a Boeing, especificamente. Temos então aqui o comprador e o vendedor neste caso há 15 minutos atrás, mas pronto, que verificamos. Tem a última transação a 184,57 e a tal variação líquida, neste caso, está aqui a perder 0,26. No tipo de ordens, nós podemos colocar dependendo daquilo que pretendamos fazer, podemos colocar vários tipos de ordem. A ordem que aparece por defeito é a ordem limite. O que é isto? A ordem limite significa que nós não vamos querer comprar ao melhor ou ao preço atual. Nós vamos querer comprar a um preço específico, mais baixo, porque eu acho que a Boeing pode eventualmente cair um bocadinho mais e eu quero aproveitar essa queda e não estar a comprar neste preciso momento. Portanto, ele aparece-me por defeito com preço a 184,67 e eu vou, por exemplo, querer comprar meramente aqui apenas a 184, um bocadinho mais abaixo. E tem então o tipo limite que me permite colocar esse tipo de ordem, a comprar, o número de ações. Se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar o número de ações que entender, 100, 1000, o que for, mas eu quero, por exemplo, definir que quero comprar cerca de 5.000 euros das ações da Boeing. A plataforma já faz essa conta, portanto,
neste momento, ou é esta cotação que eu coloquei, cerca de 5.000 euros de Boeing dá 28 ações. Portanto, na mesma janela de negociação, ele vai mudar o número de ações que equivalem a cerca de 5.000 euros. Eu vou aplicar e automaticamente tenho 28 ações definidas para comprar, então, ao preço de 184. E a duração da ordem, a ordem para o dia, significa que ela, no fecho da sessão, acaba por cancelar, ser cancelada ou ser eliminada, como preferirem. Mas eu posso alterar, por exemplo, de ordem para o dia, posso colocar em GTC. GTC é a terminologia em inglês para Good Till Cancelled, ou válida até ser cancelada pelo utilizador ou pelo investidor, ou ser cancelada pela execução. Portanto, se fizer os 184 dólares, a ordem é executada, passa de uma ordem limite para executada. Se o investidor achar que já não vale a pena ter esta ordem no mercado, vai cancelar. Portanto, é basicamente isto que significa o GTC. Enquanto uma coisa ou outra não suceder, ela vai permanecer em sistema. Podemos selecionar uma data, por exemplo, nisto é o GTD, Good Till Date, ou válida até à data, e vamos, por exemplo, escolher, imaginem, até sexta-feira, até dia 21. E significa que se não for executada a 184, ela na sexta-feira vai ser cancelada. Depois, automaticamente nesta janela, tenho o campo de adicionar ganhos e stop loss. Eu posso clicar em remover ou realizar ganhos stop loss, automaticamente nesta janela eu estou a dar a ordem limite de compra de 28 ações a 184 dólares, com duração até dia 21, portanto eu vou alterar aqui para dia 21, portanto para sexta-feira, e vou então, se ela for executada, se esta ordem primária for executada, eu pretendo que, se ela subir para os 186, ela seja vendida automaticamente. Basicamente, com isto eu estou a dizer que, se comprar a um preço, ela vai agregar duas ordens automaticamente de venda a 186 dólares, ou se ela cair para os 183, eu também faço a venda de stop loss a 183. Basicamente estou a indicar que, comprando, eu quero realizar 2 dólares de ganho por cada ação nos 186, portanto eu compro a 184, realizo 2 dólares a 186, ou pelo contrário, quero-me proteger se ela cair e vendo e perco 1 dólar por cada ação a 183. Eu vou colocar, as execuções são todas automáticas, portanto, dá-me aqui a confirmação da ordem, portanto, a Boeing, tenho aqui comprar, vender, comprar, número de ações 28, o tipo de ordem limite, o preço a 184 com duração até sexta-feira, dia 21, e depois tenho aqui as duas ordens associadas, portanto, que vão ficar se o primeiro negócio for executado. Portanto, vender a 186, vender a 183. Depois tenho aqui, obviamente, as comissões e o valor nominal. Portanto, neste caso estamos numa plataforma de simulação. Enfim, não vale a pena, mas o valor nominal anda à volta dos 5.000 euros que eu tinha colocado. Confirmamos. E temos então aqui deste lado direito uma janela que nos vai dar uma notificação, onde temos aqui o resumo daquilo que fizemos. Portanto, uma ordem para comprar 28 Boeings a 184 e depois para vender a 186 ou a 183 se o ativo cair. Eu vou dar OK nestas notificações. E onde é que eu consigo ver a minha ordem a funcionar? Portanto, na parte de baixo da janela, nós já tínhamos colocado aqui umas execuções, portanto, temos comprado neste momento em carteira 5.000 euros da Apple, 5.000 euros da McDonald's, 5.000 euros da Nvidia e 5.000 euros da Tesla, e temos também outro produto que é o Forex, neste caso um produto alavancado, temos 100.000 dólares de EURUSD comprados. Mas já lá vamos e vamos ver a nossa ordem colocada de Boeing, onde efetivamente tem então aqui uma linha que diz, portanto, que eu tenho uma ordem de tipo limite de comprar 28 ações a 184, dá-me aqui o preço atual, recordo que ele está com 15 minutos de delay, e tenho aqui o stop
a 183, esta janela, e a limite a 186. Se eu clicar portanto, nesta setinha do lado esquerdo, vou abrir e ele vai-me dar o link todo do negócio, portanto, onde eu tenho duas linhas associadas com as tais ordens stop. No tipo, vai-me dar exatamente essa indicação. O tipo limite para comprar, o tipo stop para vender em perda e o tipo limite para vender em ganho. Agora, esta ordem não me interessa e eu mudei de ideias, portanto eu não quero comprar a Boeing já, achei que efetivamente não se coaduna com a minha perspectiva de negócio já, portanto mudei já de ideias. Basta nesta linha cancelar a ordem, cliquei em cancelar e ela vai-me dar uma janela onde efetivamente vamos ter aqui então a possibilidade de cancelar esta ordem. Eu vou clicar em cancelar, a ordem desapareceu, se verificarem o quadro cá em baixo já não temos a linha da ordem e temos então aqui a informação de ordem cancelada, portanto com a ordem da Boeing cancelada. E vamos dar OK. Isto desaparece e vamos voltar aqui então às posições. Como eu vos disse, temos várias linhas com vários produtos associados, onde efetivamente eu já tinha colocado aqui algumas compras anteriormente, especificamente para vocês poderem ver a variação. Por exemplo, temos aqui então a linha da Apple, começamos pelas ações, talvez seja mais fácil. Uma compra de Apple, conhecem o fabricante do iPhone, portanto, que está no estado aberto, ou seja, significa que a posição está aberta. Longo significa que estamos comprados. Se tivermos a terminologia é longo, portanto, numa compra. Se tivermos vendidos, ou seja, se estivermos à espera, isto acaba por ser uma posição um pouco mais nos derivados. Se tivermos vendidos, significa que temos uma posição short, uma posição curta, que é o L/C. Portanto, se fosse um short, neste caso nas ações não conseguiríamos fazer, mas nos CFDs, nos derivados, essa possibilidade existe e poderíamos ter então efetivamente uma posição curta ou short, ou seja, estaríamos à espera que o preço caísse para registar mais-valia. Faríamos o contrário. No caso das ações, estamos à espera que suba, portanto, a variação do preço, quanto maior for a subida, maior será o nosso ganho. No caso de uma posição curta ou short, quanto maior for a queda do preço, maior vai ser o nosso ganho. Pois, pelo contrário, numa ação, quanto maior for a queda, maior será a nossa perda. Num curto, quanto mais subir, maior será a nossa perda. Portanto, faz aqui o inverso. Portanto, temos então longo, curto, estamos longos. Temos a quantidade de 21 ações que foram adquiridas ou compradas a 244 dólares e 73 cêntimos. Neste momento, ou há 15 minutos atrás, o preço estava nos 244,88 e registramos aqui uma perda de cerca de 23 euros ou 24 dólares. Aqui a plataforma faz essa conversão automaticamente. Depois, continuamos nesta janela, eu tenho um scroll, se verificarem na parte de baixo, posso arrastar para a direita e eu nesta ordem da Apple consigo adicionar as tais duas ordens limite e stop que há bocadinho vos falei. Basta clicar no botão, adicionar, portanto ele mostra-me a posição que eu detenho na Apple, uma posição de 21 ações compradas a 244,73, ok? E eu quero colocar então aqui uma ordem de realizar ganhos, uma ordem limite a 246, por exemplo. Portanto, se eu chegar a atingir 246, eu quero sair do negócio. Se, por outro lado, ela cair aos 244, por exemplo, eu quero sair do negócio porque não quero estar a correr risco de ter maiores perdas. Acho que abaixo dos 244, isto é um exemplo, obviamente, não faz sentido estar na Apple e eu quero vender automaticamente se ela cair para os 244. E, portanto, só um segundo. Vou só buscar aqui a janela de ordens, exatamente, e vou colocar a ordem e faço confirmar e tenho então aqui associadas já duas ordens com a notificação, a mesma notificação de as duas ordens colocadas. E vou então aqui às ordens e já vão ver aqui estas duas ordens com a ordem limite e a ordem de stop relativamente à minha posição da Apple, que está precisamente no campo de posições. Pronto. Isto é a janela de posições. Relativamente, por exemplo, aqui ao Forex, que é outro produto que a plataforma também dispõe, portanto, neste caso será um produto alavancado, ou seja, eu não vou necessitar
da quantidade total do dinheiro para fazer o mesmo negócio. Ou seja, e trocando isto por miúdos, será um pouco o quê? Será, portanto, eu realizei uma quantidade específica de 100 mil euro-dólar, ou seja, o par cambial euro-dólar, e apenas indo aqui ao resumo de conta, que é a janela que vão ver do lado direito. Portanto, isto vai demonstrar aqui o cash que eu tenho na conta, cerca de 50 mil euros aproximadamente, ou seja, eu já estou aqui a gastar algum valor da minha conta em negócios, portanto já está ocupado. Tenho aqui o valor das posições não realizadas e tenho o valor da conta. Portanto, eu já realizei aqui algumas compras, a conta valia cerca de 100 mil euros aproximadamente, portanto no início, e eu neste momento o valor da conta é 100.437, indica que estou a ter um ganho de cerca de 430 euros nas minhas posições desde o momento da abertura. Voltando aqui ao Forex, é um produto alavancado, porquê? Porque eu não necessito do valor total para fazer esta posição. E onde é que eu verifico isso? Eu verifico isso aqui no resumo de conta. A margem inicial reservada acaba por ser 3.330, que é aquilo que eu necessito para fazer. Eu só necessito 3.300 euros para fazer uma compra com uma exposição de 100 mil euros. E, a posterior, para manter esta posição, eu vou necessitar apenas da minha conta, portanto isto é apenas meramente utilizado, cerca de 1.660 euros. Ou seja, eu vou abrir aqui a janela para vocês terem uma maior percepção daquilo que eu estou a dizer. Portanto, neste momento, eu para fazer uma compra de 100 mil, e vamos colocar aqui os 100 mil euros na janela de transação, portanto, vou mostrar os detalhes. Apenas necessito de impacto na margem inicial, utilizo 3.300 euros. Depois de negociar, vou utilizar 1.660 euros da minha margem, que é este campo que vocês veem aqui em baixo que diz 3,28%. Na realidade, eu estou a utilizar 3,28% do montante da minha conta para ter esta exposição ao par cambial euro contra o dólar. Portanto, eu quando estou a comprar euros e a vender dólares. Depois, por outro lado, quando estou a vender, ou seja, a fazer aquela posição short ou curta que vos falei, neste caso teria que vender primeiro. Portanto, eu ao vender primeiro estou a dizer que o preço vai cair. O euro-dólar neste momento está a fazer um 0,408 e eu acho que ele vai cair, portanto, ou seja, eu vou vender. Se este par cambial, o euro-dólar, cair, eu vou registar ganhos e, por exemplo, se cair de um 0,408 para um 0,308, eu estou a ganhar aqui cerca de 100 pontos. Ok? Portanto, quando estou vendido, estou à espera que este preço recue, que este preço caia. Portanto, e acaba por ser um pouco a utilização deste produto, do Forex, que tem alguma alavancagem também que tinha de ser explicada. Portanto, vou então fechar agora aqui esta janela. Portanto, e fazendo aqui um bocadinho, voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, temos então no canto superior direito a janela de lista de preferidos, onde nós conseguimos colocar todos os ativos que pretendamos verificar e acompanhar no mercado. Temos uma janela de transação do lado direito, onde eu posso colocar um ativo que entender. Podemos fazer uma linkagem. Eu não vos falei, mas podemos fazer aqui uma linkagem e até vou-vos mostrar como é que isto se faz. Temos 3 traços na janela de lista de preferidos, ok? Que vou carregar e vai mostrar um campo que diz ligação. Portanto, tenho aqui estes 3 campos aqui e tenho ligação. E vou designar, por exemplo, um canal vermelho. Depois, nesta janela do lado direito, onde eu tenho a janela de transação, vou clicar exatamente no mesmo campo similar de 3 traços, e vou clicar na ligação e vou escolher também campo vermelho. Portanto, tudo o que eu fizer nesta lista de preferidos neste momento que eu clicar, esta janela aqui vai se alterar. Eu cliquei na Intel e ela neste momento já mostra a Intel. Exatamente a mesma coisa, por exemplo, para este gráfico que está disponível no canto superior direito. Portanto, tenho a ligação, escolho canal vermelho e ele automaticamente vai mostrar o gráfico horário da Intel. No campo de baixo posso escolher aqui a ligação também novamente do canal vermelho
Este gráfico já é o gráfico diário, depois já vos vou falar nos gráficos a seguir, mas ele já mostra aqui, efetivamente, então, a variação do gráfico diário da Intel. Portanto, eu consigo fazer esta linkagem toda relativamente à minha lista de preferidos e, efetivamente, tenho aqui, tanto na janela de negociação torna-se mais fácil para comprar, mais rápido, às vezes queremos atuar rapidamente no mercado e queremos, portanto, ter o menores, ter aqui o menor timing para efetuar aqui portanto, este tipo de compras ou este tipo de negociação e estas ligações acabam por nos permitir, com apenas um clique, alterar aqui 3 ou 4 campos da nossa plataforma que nos vão dar efetivamente uma visualização mais rápida dos ativos. Portanto, voltando aqui agora novamente então aos gráficos. Portanto, esta parte da plataforma funciona aqui um pouco portanto, nós temos aqui vários campos e o campo em cima a seguir à negociação é o campo de gráficos, ok? Portanto, por separadores. Faltava-me aqui o termo, era o que eu queria utilizar. A plataforma funciona por separadores. Eu tenho o segundo separador, que é o separador de gráficos. Automaticamente a plataforma vai-me dar 4 gráficos, portanto, que eu posso colocar aquilo que entender. E basicamente, novamente, se eu clicar aqui a ligação para o vermelho, canal vermelho, eu tenho o ativo que tinha escolhido no separador, que é a Apple, e até posso fazer o mesmo, portanto, para todos. Posso ter aqui 4 gráficos da Apple, portanto, porque tinha o canal vermelho selecionado. Eu já vou explicar qual depois poderá ser a diferença que nós temos aqui. E tem então 4 gráficos da Apple. E vocês vão dizer, então, mas não faz sentido, temos 4 gráficos da Apple, vamos a ver o mesmo? Pois, mas nós nos gráficos conseguimos alterar o espaço temporal dos gráficos para ter uma análise mais a curto prazo ou uma análise mais a longo prazo. Então, neste caso, vamos alterar aqui o período, portanto, se verificarem, temos a indicação da AAPL 1 hora, que é o gráfico de 1 hora, podemos localizar outro tipo de instrumento para selecionar no gráfico na lupa e no campo, mas temos aqui então o campo do período ou do intervalo que podemos selecionar. E então quero selecionar aqui no primeiro campo o gráfico de 5 minutos, ou seja, o gráfico de mais curto prazo. Este é o mesmo gráfico da Apple, mas neste momento o período já é mais curto, sendo que este gráfico já vai estar diferente, obviamente, do gráfico de 5 horas, de 1 hora, peço desculpa. Vamos selecionar aqui então o gráfico depois, por exemplo, de 1 hora, este mantém-se, e no terceiro gráfico podemos selecionar, por exemplo, o gráfico diário, o gráfico de um dia, onde significa o que é isto do gráfico de 5 minutos, de gráfico de horário, gráfico diário, gráfico semanal, significa que o espaço temporal, ou seja, que cada vela indica, será sempre uma vela de 5 minutos, uma vela de 1 hora, uma vela de um dia ou uma vela de uma semana. Acaba por ser isto que se refere quando estamos aqui a falar de um gráfico de 1 hora, de um dia ou de uma semana. E pronto, e temos então aqui os 4 gráficos, com já algumas diferenças entre eles, obviamente. Portanto, vamos ao gráfico de mais curto prazo. Efetivamente, se olharem para o gráfico, temos o preço do lado direito, temos aqui uma cotação relativamente curta, 3 dólares para uma ação de 245 é efetivamente portanto, uma variação relativamente curta, portanto, mas do lado direito temos aqui o rato que se vai transformar de uma seta para 2 setas para cima ou para baixo. Nós podemos clicar e arrastamos e temos aqui já então uma perspectiva um bocadinho mais, portanto, maior de diferenças entre preços máximos e mínimos. E se na parte de baixo verificarem, nós temos no gráfico a data de 14 de fevereiro a 19 de fevereiro. Se eu clicar precisamente no gráfico, me vai aparecer também com as 2 setas. Tenho então aqui e arrastar para a direita, tenho aqui uma perspectiva maior daquilo que o preço da Apple, desculpem, fez. Portanto, ou seja, eu consigo determinar num gráfico de curto prazo, de 5 minutos, o que é que o preço da Apple tem vindo a fazer, por exemplo. Eu posso arrastar aqui até para o gráfico não ficar muito, portanto, para eu ter alguma noção, ou seja, para conseguir perceber, e tenho então aqui, por exemplo, desde dia 4 de fevereiro,
verificar que a Apple fez mínimos aqui aproximadamente a 225 e fez máximos quase onde ela está, aqui nos 250. Portanto, eu vou fechar este gráfico e vamos, por exemplo, agora voltar aqui ao gráfico semanal, onde tenho já aqui uma diferença entre de período e entre preços bastante diferente da que estávamos a ver. Portanto, neste consigo ver o máximo relativamente mais próximo também, portanto isto já foi aqui no mês de dezembro de 260 dólares, mas tenho aqui o gráfico até 2023, onde em março de 2023 a Apple andava nos 150 dólares, aproximadamente 100 dólares abaixo do que ela está a cotar. Portanto, conseguimos ter aqui esta percepção. Relativamente ao gráfico de velas, que é aquilo que estão a ver, vão ver velas verdes, que eu estou a apontar com o rato, ou velas vermelhas. As velas verdes significam que desde a abertura ao fecho da vela o movimento foi positivo, ou seja, o preço subiu. Se tiver uma vela vermelha, indica que desde o momento da abertura da vela até ao fecho da vela o preço desceu, portanto caiu. Portanto, é isso que indica a vela verde ou vela vermelha. Se tivermos vela verde, subiu. Se tivermos o preço, se tivermos vela vermelha, o preço desceu. Portanto, vamos fechar agora e temos novamente aqui os 4 gráficos. Podemos demonstrar como é que se aplica aqui alguma análise técnica. Há inúmeros indicadores, há uma série de portanto, explicações para esses indicadores que poderiam ser feitas. Talvez vamos dar aqui só como exemplo 2 ou 3 indicadores técnicos que são talvez aqueles os mais utilizados e talvez os mais básicos. Obviamente vocês podem ter outra opinião ou ter outras opções, portanto, é meramente explicativo e identificativo, portanto, vamos vos deixar aqui pelo menos com 2 ou 3 indicadores para terem noção como é que se projetam esses indicadores no gráfico. Portanto, clicando no segundo ícone do lado direito aqui deste gráfico, nós vamos ter, por exemplo, isto está por ordem alfabética, se verificarem, e vamos aqui ao RSI, que é o Índice de Força Relativa. E automaticamente, clicando, ele vai-me dar já aqui um quadro onde eu posso fazer essa implementação. Vamos ter aqui uma série de detalhes e dados portanto, no indicador que vamos manter. Portanto, vamos só clicar aqui no desvio onde diz meio e vamos colocar, eu depois já vos explico porquê, e vou dar OK. E tenho então já aqui o RSI 14 implementado no gráfico de horário da Apple. Depois podemos associar aqui, por exemplo, outro indicador que é o MACD, portanto, média móvel de divergência-convergência. Associamos também aqui este indicador, portanto, basicamente, depois da janela aparecer e clicamos e a janela aparecer, basta clicar em OK. E já temos aqui outro indicador técnico no gráfico que nos pode dar aqui algumas indicações e podemos implementar aqui, por exemplo, também as médias móveis. No caso dos períodos, isto basicamente vai nos dar aqui uma média móvel que vai demonstrar, portanto, faz só aqui, por exemplo, os 50, neste caso as 50 horas no período, eu vou selecionar as 50 horas. Vamos colocar aqui outra média móvel, neste caso vamos colocar a das 100 horas, portanto ela já vai aparecer ali, portanto um espectro um bocadinho mais alargado e vamos dar OK. E se calhar vamos só alterar aqui um pouco a cor, porque senão vai aparecer aqui com a cor. Portanto, basta clicar do lado direito do rato, fazer aqui a alteração, vamos alterar aqui a cor da linha, vamos, por exemplo, vermelho, está OK. E vamos selecionar novamente aqui a média móvel simples, e neste caso vamos escolher as 200 horas, alteramos para, por exemplo, aqui a cor branca, ficar aqui um bocadinho mais espessa. E pronto, e já temos aqui as 3 médias móveis alocadas. Então vamos aos indicadores. O primeiro que colocámos, se verificaram, foi o RSI, o índice de força relativa. E o que é que me vai mostrar o índice de força relativa? Se verificarem do lado direito, tem aqui 70, 50, 30, ok? Sendo que acima dos 70 significa sobrecompra. Portanto, através de métodos estatísticos, demonstra que a ação acima dos 70 podemos ter aqui
já uma pressão de venda, ou seja, ela já pode estar muito comprada e poderá eventualmente ter aqui um recuo, se estiver acima dos 70. Entre os 70 e os 50 significa que está com pressão de compra, ou seja, pode haver aqui alguma tendência de valorização para o preço do ativo. Entre os 50 e os 30 indica-nos que podemos ter aqui alguma pressão de venda, portanto pode haver aqui alguma tendência de queda para o ativo, e abaixo dos 30 já temos aqui uma sobrevenda, portanto já temos um excesso de vendas no mercado e o ativo pode eventualmente valorizar e continuar a subir. O MACD vai nos dar, pode ser um complemento, depois aqui também a outra ao RSI, e vamos ter aqui duas linhas que vão efetivamente cruzar ao longo do tempo. Eu vou arrastar aqui um bocadinho e se calhar vou alargar para terem uma melhor percepção, mas estas duas linhas vão se cruzando ao longo do tempo. Precisamente, por exemplo, quando cruzam aqui, neste caso cruzaram, está-me a dar tendência de subida, sinal de compra, e aqui quando cruzam está a dar sinal de venda, tendência de descida. A mesma coisa depois quando ela vem, portanto, volta a cruzar, está-me a dar sinal de compra, portanto, e isto conjugado com o RSI em sobrecompra ou sobrevenda pode ser aqui um sinal um bocadinho mais forte de compra ou de venda. E eles também podem estar em divergência, ou seja, ter um sinal de compra e um sinal de venda, e aí não há efetivamente, se calhar, enfim, pelo menos uma conclusão a retirar do que cada indicador nos está a dizer ou a indicar, passa aqui o termo, portanto, mas pode-nos dar este tipo de análise aqui alguma sugestão. As médias móveis simples que colocamos, por exemplo, sempre que o preço na generalidade está acima das médias móveis, indica que, por exemplo, neste caso a Apple mantém aqui uma tendência a longo prazo de subida. E as três médias móveis, a de 50, 100 e as 200 horas, cruzarem, acaba por se tornar também aqui um sinal de compra, ou seja, podemos ter aqui maior pressão de compra para o preço da Apple. Portanto, isto são os indicadores técnicos, a forma de os colocar e aqui alguma leitura que podemos fazer destes indicadores, tanto espelhados no gráfico. Portanto, aqui tivemos efetivamente uma forma de vos explicar como trabalhar os gráficos, como implementar a análise técnica e a leitura que é possível fazer, seja por espaço de tempo, seja pelo preço implementado aqui do lado direito. No campo de notícias e análise, nós vamos verificar aqui algumas notícias na plataforma que vão sendo enviadas para os investidores, portanto convém ter aqui alguma atenção a este tipo de notícias, porque obviamente dentro da parte fundamental são estas notícias também que vão fazendo, mexer o mercado, sempre que há uma notícia positiva, uma notícia que seja bem recebida pelo mercado, acaba obviamente por ter um impacto positivo, portanto haverá mais investidores a comprar, mais algoritmos a comprar, portanto, se obviamente as notícias são mais negativas, haverá sempre aqui um impacto mais negativo e haverá obviamente mais investidores a vender ou mais algoritmos os algoritmos a vender. Depois aqui temos o campo de calendário de eventos, portanto, aqui a parte mais macro dos dados, portanto, vamos ter dados de emprego, dados de inflação, dados da balança comercial, portanto, tudo que seja dados relevantes das economias, e isso também tem impacto, por exemplo, torna-se muito conhecido os non-farm payrolls nos Estados Unidos, portanto aqui dados de emprego e dados dos ordenados dos Estados Unidos, portanto dos trabalhadores, que acabam por ter muito impacto e ter um impacto muito grande, principalmente, obviamente, quando os dados são mais portanto, fora do normal, fora do comum,
regra geral, existe sempre um dado que é o anterior e um dado estimativo, uma estimativa. Portanto, quando o dado atual sai muito fora daquilo que é estimado ou esperado, ou muito fora daquilo que foi o anterior, o mercado vai ter tendência a volatilizar e vai ter tendência a mover-se muito mais rapidamente, seja positivo ou negativamente, consoante o dado que sair. Temos aqui, por exemplo, o CPI, ou os Consumer Price Index, dados da inflação do Reino Unido, por exemplo, verificando aqui que o CPI no Reino Unido caiu, portanto, ou seja, isto à partida seria um dado positivo para o mercado, uma vez que a inflação cai, permite ao Banco Central e ao Presidente do Banco Central, até numa perspectiva futura, cortar taxas de juros. Portanto, e é um pouco isto, convém estar sempre atento a estes dados. Estes dados saem todos os dias, não são os mesmos, obviamente, mas todos os dias há sempre este tipo de dados que vai também influenciando a movimentação tanto do mercado. Outro exemplo, por exemplo, acaba por ser, imaginem o petróleo. Há uns dados económicos nos Estados Unidos das reservas do petróleo, todas as quartas-feiras, que nos vai indicar, obviamente, o fator se existiu maior procura ou menor procura, tanto se as reservas subiram ou se as reservas do petróleo desceram, isso obviamente vai ter impacto no preço do petróleo. Portanto, às vezes não temos bem sim esta noção das variações. Obviamente que o preço sobe se houver mais compras, o preço desce se houver mais vendas, mas o que é que influencia estas compras e estas vendas? Por vezes é interessante tentar perceber estas dinâmicas de mercado e muitas delas são através, neste caso de mais para preço do petróleo e commodities, etc., os dados macro. Portanto, depois há aqui também algumas análises do mercado feitas, que eventualmente podem dar uma espreitadela dentro das notícias, por exemplo, e depois aqui na parte da conta, acabamos por ter aqui também o campo de cash, que é o dinheiro disponível tanto na conta, o saldo da conta, que acaba por ser aqui, se clicarem no mais, portanto, vamos ter aqui os fundos disponíveis para comprar produtos em numerário, ações, ETFs, opções. Temos o valor das posições, portanto, isto aqui já nos está a mostrar juntamente com as mais ou menos valias dos ativos que nós temos, portanto, em carteira. Temos os acumulados e temos o valor da conta, que é o valor total dos nossos ativos. Se encerrássemos tudo, seria, portanto, basicamente aquilo que teríamos no nosso valor de conta. Depois, temos aqui, se verificarem o gráfico, onde é que estamos a ter mais ou menos valia. Por exemplo, a Apple neste momento está em perda de cerca de 15 dólares, o euro-dólar estamos aqui com uma perda de cerca de 50 dólares desde o momento da abertura, a McDonald's 45, a Nvidia 18 e a Tesla está com um ganho de cerca de 530 dólares, a melhor performance provavelmente tanto deste portfólio, que foi criado aqui um bocadinho à pressa, mas para vocês terem uma noção, pelo menos terem esta perspectiva. Isto podemos eliminar. Portanto, vamos só alargar aqui este campo, pelo menos para vocês terem aqui também, onde nós na carteira vamos conseguir ver toda a nossa carteira. E depois do lado direito vamos ter aqui a exposição absoluta, que será, portanto, aqui obviamente, portanto, 3% de Apple, 60% do euro-dólar, que é um valor muito elevado, ou seja, aqueles 100 mil euros que vos estava a falar que estão alavancados, é 67% da nossa carteira. Temos a McDonald's, as ações estávamos aqui um pouco equilibradas, a Tesla temos aqui um bocadinho mais, cerca de 23%. Portanto, aqui a carteira demonstra a nossa performance e os ativos que temos efetivamente adquiridos. Depois temos aqui mais detalhes, portanto, obviamente vamos ter aqui os valores de cash, isto acaba por ser, pelo menos, demonstrado de outra forma, tanto que os valores de margem, que os valores de saldo de conta que podem ter acesso. Portanto, aqui acabamos por ter, então, todo o nosso portfólio demonstrado e a performance neste campo. Portanto, a plataforma acaba por ser relativamente simples. Nós podemos, por exemplo, eu se não quiser ter as notícias e análise aqui, eu posso chegar aqui e posso eliminar este campo. Portanto, e desaparece este separador, portanto não faz falta. Nós podemos trabalhar a plataforma da maneira que quisermos. Basicamente, que nós conseguimos fazer, portanto, aqui
tudo na plataforma, portanto conseguimos eliminar os vários campos, conseguimos adicionar, por exemplo, se quiser outro separador qualquer, consigo adicionar, basta clicar no mais e tenho aqui um separador visualizar. Só vos falar aqui no adicionar módulo, onde eu consigo, por exemplo, colocar aqui por exemplo, quero adicionar um alerta, onde eu posso colocar aqui um alerta de preço se um ativo chegar a um preço específico. Portanto, basta clicar então adicionar módulo, clico aqui nos alertas, fecho esta janela, portanto, e volto aqui então aos alertas, adiciono, por exemplo, estávamos na Apple, e eu vou escolher aqui a Apple, portanto, escolho a ação, clico, tenho aqui novamente adicionar alerta de preço, uma janela parecida com aquela janela de ordens, onde vou, portanto, tenho o tipo de alerta, quero, se o preço transacionar for menor ou inferior, ou se preferirem menor, que os, por exemplo, 244, portanto, eu quero que ele me diga, Apple, por exemplo, posso pôr aqui um comentário e faço aplicar. E se este, portanto, a partir do momento em que a Apple fizer 244, um pouco como nas janelas de ordens ou de execuções, eu recebo um pop-up com a indicação de que a Apple fez 244 e até posso estar a fazer o que eu quiser, não preciso estar atento ao mercado, que sei que a plataforma me vai dar este alerta de preço a partir do momento em que eu coloco. Depois, basta, por exemplo, eu quero este quadro de alertas encostado, encosto aqui em cima. Se quiser adicionar outro módulo qualquer, por exemplo, da janela de negociação, a partir do momento em que ele me dá o alerta, eu depois vou querer comprar, por exemplo, posso colocar esta janela de negociação. Mais uma vez posso fazer o link, a ligação, se preferirem, por exemplo, pode ser aqui novamente o canal amarelo, e agora vou adicionar aqui o canal amarelo novamente, portanto, e eu se clicar na Apple, à partida, e exatamente, ele vai me dar aqui o quadro da Apple, portanto, fazer aqui um pouco esta demonstrar que a plataforma é bastante manobrável, conseguem trabalhar com ela, portanto, e colocá-la da maneira como vocês pretenderem. Se houver algum tema, alguma situação que eventualmente possa acontecer a nível informático, basta chegarem às definições e eu tenho aqui dentro das definições plataforma a negociação, produtos, aspecto, chego ao aspecto e vou clicar no ambiente de trabalho e gerir. Aliás, nós até podemos alterar o modo escuro para modo claro, às vezes até se vê aqui um bocadinho melhor, e no ambiente de trabalho faço gerir e posso reiniciar. Portanto, e vou reiniciar o meu ambiente de trabalho. Ele pergunta-me se sim, se confirmar a reposição, e vou dizer que sim. E acabo por ter efetivamente aqui portanto, então a plataforma como estava de início, portanto, com portanto, todos os campos que eu detinha. Portanto, acaba por ser uma plataforma bastante manobrável. Portanto, estamos a chegar ao fim. Eu também não vos quero amassar muito mais com os temas. Espero que tenham gostado, espero que tenha servido. Qualquer dúvida que tenham, portanto, podem também colocar através do e-mail do banco, portanto, daquilo que vocês pretenderem. Espero penso que vão ter o jogo, espero que vos corra bem e se vos conseguir ajudar na vossa parte mais de investimento, espero que tenham gostado e espero que tenha ajudado e bom jogo. Obrigado.